Senhores, boa noite. Que a graça e a paz estejam com vocês. Sejam todos muito bem-vindos à Câmara Municipal de Uberlândia, a Casa do Povo, nesta sessão especial para entrega de moção de aplauso à Igreja Metodista do Brasil. O metodismo, ele surge na Inglaterra no século XVIII, um século que foi marcado pelo caos social e por uma época em que o cristianismo estava marcado pela esterilidade e impotência em elevar o clima da sociedade. A Igreja Metodista teve seu início há mais de 260 anos, neste contexto, na Inglaterra. Era uma época em que a sociedade inglesa passava por transformações profundas. Milhares de pessoas saíam da zona rural, que era controlada por grandes proprietários, para procurar trabalho nas novas indústrias da cidade. Era uma época em que o povo vivia na miséria, trabalhando longas horas e só ganhando o mínimo necessário para a sua sobrevivência. As pessoas moravam em cortiços sem as mínimas condições e não tinham acesso a médicos, inclusive quando ficavam doentes. A Igreja Metodista surge no meio dessas profundas convulsões sociais da nascente Revolução Industrial. Ela não nasceu à margem dessas convulsões, mas por cima delas. Nasceu ligada a um movimento de luta, uma igreja de trabalhadores. E hoje nos encontramos aqui, em honra a essa história, a história da Igreja Metodista no mundo, a história da Igreja Metodista no Brasil, a história da Igreja Metodista em Uberlândia. Convidamos para compor a mesa o vereador Dr. Adriano Zago, Bispo Adonias Pereira do Lago, Pastor Cleison Fleury, pastor da Igreja Metodista Central, Pastor Walter Fidelis, pastor da Igreja Metodista do Planalto, Pastor Everson Ricardo Romão, pastor da Igreja Metodista UD Norte, e convidamos o irmão Osmar Machado. Neste momento, ouviremos a abertura da sessão pelo vereador Adriano Zago. Boa noite a todos, boa noite a todas. Quero saudá-los da nossa forma, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Que alegria poder recebê-los aqui nesta sessão solene que tem por objetivo outorgar essa moção de aplauso aos 150 anos da Igreja Metodista no Brasil e aos 80 anos da Igreja Metodista na cidade de Uberlândia. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Adriano Zago, eu sou um dos vereadores desta casa, que tem mais 26 vereadores e vereadoras que aprovaram por unanimidade esta moção, ou essas moções de aplauso à Igreja Metodista. Então sejam todos muito bem-vindos, sintam-se à vontade na casa, que é a nossa casa, não é a casa dos vereadores, mas é a casa do povo. Sejam todos muito bem-vindos. Então, em nome do povo de Uberlândia, eu declaro aberta essa sessão solene que tem por objetivo, como dito,
outorgar moções de aplauso à Igreja Metodista. Muito obrigado. E para dar início aos trabalhos desta noite, convidamos o reverendo Cleison Fleury para a leitura bíblica. Gostaria de cumprimentar a todos com a graça do Senhor, amém? Amém. Conforme a leitura em 1 Crônicas 16, 34, rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. E também em 2 Coríntios 4, 15, tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez mais de pessoas, façam que transbordem as ações de graças para a glória do nosso Deus. Fechemos nossos olhos e tenhamos uma palavra de oração. Senhor, ó Pai, a Tua mão é sobre nós. Te agradecemos pela oportunidade que nós temos de estar neste lugar, testemunhando, servindo e adorando o nome do Senhor. Venha abençoar, ó Deus, as nossas vidas. Venha abençoar esse lugar, essa casa do povo. Venha abençoar a vida do Adriano, venha abençoar a vida dos demais vereadores e vereadoras que possam compor essa casa, que a sua mão de poder seja sobre esta cidade, que a sua mão de graça possa estar na vida desses que possam estar cuidando dos interesses da nossa sociedade, a fim de que tenhamos um reino de Deus nesse lugar de forma mais próspera, que a marginalidade, os problemas sociais sejam derrubados, para que haja mais o expandir do amor de Deus nessa cidade. Nós te bendizemos porque o Senhor tem nos amado primeiro. Nós te bendizemos porque o Senhor tem feito com que o número de pessoas que tem reconhecido o teu amor tem se feito maior e maior, crescente na vida do nosso povo também nessa cidade. Nós te bendizemos, porque há 80 anos nós temos celebrado o teu nome nessa cidade, e há 150 anos temos celebrado o teu nome nesse país. Louvado seja o nome do Senhor. Nós te bendizemos e oramos e te damos graças por todo sempre. Amém. Amém. John Wesley disse certa vez: dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Neste momento convidamos o pastor Walter Fidelis para nos conduzir às canções. É muito bom estar à vontade na casa do povo. A casa do povo, à noite, se transforma também na casa de Deus. Então eu quero convidar você que está aqui presente, vamos ficar em pé. É sempre melhor cantar em pé. E com alegria, vamos celebrar, vamos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. É uma canção simples e diz assim: eu sou grato por tudo que tenho, tesouro maior desse mundo me foi dado por herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Com Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação, e por isso louvarei ao
melhorando. Meu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Diga assim: louvarei, louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Diga assim: Jesus Cristo será sempre nossa canção. Aleluia! Nós te somos gratos, Senhor. Aleluia! Não são 150 dias, são 150 anos. Não são 80 semanas, são 80 anos. E o dia para você, só pela graça. É só pela graça. Não há mérito nenhum. Não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade. É apenas pela graça de Jesus. Podemos declarar isso? É a graça de Jesus que nos faz caminhar. Do Pai que nos faz viver, o poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer, e me faz vencer. É a graça de Jesus que está sobre mim. Faz caminhar, é o amor do Pai que me faz viver, o poder do Espírito que está sobre mim, que me faz vencer, que me faz vencer. Não há
força, declare mais uma vez. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz viver. É o poder do Espírito que está sobre mim, que me faz vencer, que me faz vencer. Não há nada no mundo maior que meu Deus. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida. Não há nada, não há nada no mundo maior que meu Deus. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida, da minha vida, vida, da minha vida, da minha vida, vida. É só pela graça do Senhor. É por isso que nós caminhamos, é por isso que nós vivemos, é por isso que nós vencemos. É pela graça do Senhor. Somos assim, Senhor, pequeninos e dependentes do Senhor. Obrigado porque o Senhor é o Deus da nossa vida e é por isso que podemos caminhar. Obrigado em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Podem se sentar um tempinho. Está bonito. Gostaria de convidar aqui que recebêssemos com uma salva de palmas também o irmão Fernando da Igreja Metodista do Sudoeste para compor a mesa juntamente com as demais lideranças. A época em que surgiu o metodismo é reconhecidamente uma época de crise e de abandono do povo. Foi importante nesse contexto a organização, a disciplina e o desenvolvimento de um senso de testemunho comum, a solidariedade e a reciprocidade do desenvolvimento pessoal da vida cristã. O metodismo naquele momento, e a partir daquele momento, soube oferecer de forma sistemática, organizada e com boa liderança, condições para uma nova configuração de espiritualidade. John Wesley, fundador do metodismo, em uma sábia frase disse: a minha paróquia é o mundo. Neste momento, ouviremos a palavra do reverendo bispo Adonias Pereira do Lago. Boa noite a todos e todas, graça e paz do Senhor Jesus para todos e todas. Que momento gostoso, que momento especial é este que estamos participando nessa noite. Primeiramente queremos agradecer a Deus pela vida que Ele tem concedido a cada um de nós. Todos nós que aqui estamos aqui porque a graça de Deus tem sido grande, a misericórdia do Senhor tem se renovado a cada manhã.
Por isso nós podemos louvá-lo, adorá-lo e engrandecê-lo, acima de tudo e acima de todas as coisas, não é? Porque esse Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queremos agradecer ao vereador Adriano Zago por acolher, não é, o nosso irmão Oséias Lima. Ele assistiu uma celebração como esta na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, celebrando lá os 150 anos do metodismo, e ele achou muito interessante, e ele procurou o vereador Adriano, e o vereador Adriano acolheu a ideia e achou também muito boa. Se não tivesse achado, ele não teria aceito. Ele achou muito boa e trouxe aqui para esta casa, e a casa, como ele mesmo diz, acolheu por unanimidade esse momento especial. Quero agradecer a vida do pastor Cleison, que é o superintendente aqui do nosso distrito, e o pastor da Igreja Central, que juntamente com os demais pastores aqui de Uberlândia e do nosso distrito também acolheu e apoiou essa iniciativa. E hoje estamos aqui, né? Um grupo pequeno diante do grande número de metodistas que temos aqui na cidade de Uberlândia. Eu quero glorificar a Deus, porque Deus tem os seus propósitos para o seu povo, e Deus, na sua multiforme graça, Ele levanta na história homens e mulheres, e Deus também permite que movimentos sejam levantados, sejam organizados na história humana para promover o reino de Deus, para pregar o evangelho salvador e transformador de Jesus Cristo, porque esse Deus é um Deus de amor. E a palavra de Deus diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E desde a história, desde o início da história humana, Deus se preocupa com o ser humano, principalmente a partir daquele momento que o ser humano, por desobediência, decide se afastar da presença do Senhor. Mas Deus jamais desistiu do ser humano, e Ele sempre procurou ir ao encontro desse ser humano que até então, vivendo no pecado, distante do Senhor, no sofrimento, na angústia, na injustiça, na guerra, enfim, tantas realidades aí que a história demonstra para nós em relação ao ser humano. E depois Ele envia Jesus Cristo, no ápice da história humana, Ele envia Jesus Cristo para redimir a humanidade, para salvar o ser humano. E por isso João 3,16 diz que Ele amou o mundo, ou seja, Ele amou as pessoas do mundo, as famílias da terra, as cidades, as nações e os povos, de tal maneira que Ele enviou Jesus Cristo para salvar, para perdoar pecados, para libertar o ser humano da escravidão do pecado, para trazer dignidade humana, para trazer paz ao coração, alegria, vida nova, vida transformada. E esse Deus então, Ele usa pessoas, e Ele também usa movimentos que se transformam em denominações, em instituições religiosas, não é? Por isso a gente percebe no mundo que há muitas famílias da fé que estão a serviço da palavra e de Deus para abençoar o mundo através da mensagem do Evangelho. E entre muitas famílias da terra, Deus levantou há quase 300 anos um povo chamado metodista, um apelido que foi dado a um pequeno grupo da Universidade de Oxford,
por causa dos métodos que eles tinham, horário para todas as coisas, em especial para dar assistência aos pobres e aos menos favorecidos, o tempo para oração, para o estudo da palavra, e ali começa o movimento metodista, conforme ouvimos aqui um pouco através do nosso irmão Flávio, que ali começa o agir de Deus através deste povo que até então começou-se a chamar povo metodista. E hoje nós estamos aí em mais de 152 nações. Hoje, somente hoje, não é? Durante esses quase 270 anos, não é? Nós somos milhões e milhões de pessoas que Deus usou a família metodista para alcançar pessoas de todas essas nações, e somente nos dias de hoje o povo metodista está em torno de 50 milhões de metodistas ao redor da terra, não é? Então não é um pequeno povo, e nós estamos há 150 anos no Brasil. Eu diria que nós ainda não somos numericamente grande, não é? No Brasil, mas nós temos uma visão integral. Nós temos uma visão de abençoar o ser humano de forma integral. A nossa ênfase maior é na salvação pela graça de Deus. A nossa mensagem mais forte, mais incisiva, é a evangelização, é levar o ser humano a ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Mas como metodistas, nossa visão não é só a salvação da alma, não é somente o perdão dos pecados, mas é que esse ser humano tenha uma vida digna, uma vida melhor enquanto ele viver aqui na terra. Por isso a visão da igreja é uma visão integral. Por isso a igreja metodista, ela tem alguns pilares, que é voltado para a evangelização, que transforma, que leva o ser humano a uma experiência de novo nascimento, de conversão ao nosso Deus. É por isso que João 3,16 diz: aquele que crê será salvo. Por isso a igreja prega a salvação, para que o ser humano creia e seja salvo. Mas também nós temos uma forte visão social, como complemento da salvação, ou seja, porque Deus nos salva em Jesus Cristo, nós queremos fazer o bem para o próximo, queremos ajudar o ser humano nas suas mazelas, queremos que ele seja liberto das suas prisões, das suas cadeias, liberto dos seus pecados, liberto das injustiças. Por isso a igreja, ela promove a ação social, na área da saúde, na área da educação, atendimento a crianças, atendimento aos idosos, tudo visando o bem-estar do ser humano, mas não para alcançar a salvação. Nós procuramos fazer o bem, porque nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a nossa fé em Jesus Cristo. Por isso, o prazer que temos como salvos em Jesus, é ajudar o ser humano a ter uma vida melhor, a ter uma vida digna, a ter uma experiência de salvação mais completa. E até hoje, há 150 anos, nós temos em torno de 300 mil metodistas, mas nós temos escolas, temos universidades, nós temos creches, nós temos instituições sociais, nós nos preocupamos, nós visitamos os asilos, nós visitamos os presídios, nós ajudamos as pessoas, nós combatemos a criminalidade, nós procuramos conscientizar o nosso povo a votar com uma consciência melhor, nós procuramos levar as pessoas da igreja a ter uma presença pastoral, sacerdotal, profética, abençoadora e de forma integral para a honra e a glória do nome de Deus. Por isso, resumidamente, nós queremos deixar claro que o resumo da nossa existência está aí em João 3,16. Assim como Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para nos salvar, a igreja metodista existe. Ela existe para amar as pessoas do mundo, ela existe para levar
uma mensagem de transformação, ela existe para pregar o santo evangelho de Jesus, ela existe para dar testemunho de uma vida nova, ela existe para ajudar o ser humano nas suas mazelas, ela existe para, e por isso ela se doa, ela se entrega e ela procura fazer o melhor no tempo que tem dado a ela. É por isso que nós, parte do povo metodista, nos sentimos felizes em Deus pela obra que Deus tem feito em nós e pelas obras que Deus realiza através de nós no Brasil e em torno de 150 países ao redor da terra. Mas a missão continua, porque vivemos num tempo difícil, o ser humano continua doente, as injustiças estão aí diante de nós, a corrupção, a imoralidade, as famílias destruídas, os males da sociedade estão aí proliferando, a juventude que se perde no álcool, na droga, na prostituição, as crianças que são muitas vezes maltratadas, as injustiças econômicas, as diferenças sociais, os desafios continuam imensos. Por isso, o povo metodista se sente desafiado a continuar vivendo a fé cristã com integridade, se santificando para a glória de Deus e fazendo a obra de Deus com entusiasmo, com alegria, com fervor, pregando a todo tempo o evangelho que transforma e também ajudando o ser humano nas suas mazelas e também denunciando os pecados da sociedade, seja de onde vierem. A igreja tem um compromisso com a justiça, com a verdade, com a paz, com a vida nova que somente Jesus Cristo pode oferecer ao ser humano. A igreja está nessa cidade há 80 anos, pregando o evangelho, vivendo esta fé para a glória de Deus, e pretendemos continuar para a glória de Deus até a volta de Jesus. E Uberlândia e o Brasil ainda verá esse povo chamado metodista impactar muito mais essa nação, porque a nossa herança, o nosso legado, aquilo que temos através de João Wesley em Deus, ainda está por acontecer algo poderoso no nosso país, através deste povo que se une a outras famílias da fé, porque ninguém faz nada sozinho. Nós temos irmãos e irmãs de vários segmentos denominacionais, que está na mesma perspectiva, está aí na mesma pegada, e juntos nós vamos participar de um país melhor. Nós vamos ver esse Brasil mudando, nós vamos ver homens e mulheres sendo colocados em lugares de destaque nessa nação, mas com integridade, com justiça, homens e mulheres que falam a verdade, que vivem a verdade e que pregam a verdade, custe o que custar. E nós, como povo de Deus, estamos aqui para unir forças e buscar na presença de Deus forças, inspiração, direção, para que a igreja metodista, junto com outras igrejas sérias, comprometidas com o evangelho, realize a obra de Deus em todo o tempo para a glória do Senhor. Que Deus abençoe as nossas vidas, esse povo aqui de Uberlândia, o povo metodista, o povo cristão de Uberlândia. Que Deus abençoe o metodismo no Brasil, 150 anos. Que Deus abençoe o povo cristão deste país, porque somos a maioria cristã e nós precisamos nos manifestar como cristãos, não como religiosos, não como pessoas que faz parte de uma denominação simplesmente. Temos que nos manifestar como homens e mulheres de Deus, com integridade, para que Deus nos use para fazer desta nação tão grande, tão maravilhosa que é o Brasil, uma nação digna, uma nação abençoada, para abençoar o povo tão sofrido, o povo doente, o povo injustiçado, roubado. Esse povo precisa ver a graça de Deus através da igreja, e a igreja não pode se esconder através de suas instituições, das suas placas denominacionais, mas elas têm que viver a fé cristã, viver o evangelho com integridade, seja o mais simples da sociedade, até o mais alto escalão que professa e diz que é cristão.
cristão deve agir como tal, sendo justo, honesto, íntegro, inclusive pagando pelos seus crimes, pagando por aquilo que fazem. Por isso, como igreja, nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor, é amar as pessoas, evangelizar, ver as pessoas melhor a cada dia mais. E estamos aqui para profetizar o melhor de Deus para a nossa terra. Estamos aqui também para denunciar os pecados que nós cometemos como denominações, e estamos também para denunciar os pecados de nossas autoridades, do nosso país, porque Deus é justo e Ele faz justiça a todo tempo. Que Deus nos abençoe e nos use, que Deus abençoe esta casa que nos acolhe, que Deus abençoe esta cidade maravilhosa de Uberlândia, em nome de Jesus Cristo. Amém e obrigado, irmãos e irmãs. Nós vamos ficar em pé e vamos aqui participar de uma antífona responsiva, que é o credo dos 150 anos da missão metodista permanente em terras brasileiras. Aqueles que têm cópia, esteja participando e respondendo bem bonito, bem alto aí do seu lugar. Cremos em Deus, Criador de todas as coisas, Pai de toda a família humana. Cremos no Espírito Santo que ajuda, consola, sensibiliza e empodera para que o mundo creia em Jesus Cristo, Senhor, Salvador e resgatador de toda a criação. Cremos que o metodismo é baseado nas Sagradas Escrituras, por isso aceita completa e totalmente as doutrinas fundamentais da fé cristã, anunciadas nos credos promulgados pelos concílios da igreja dos primeiros 4 séculos da era cristã. Cremos em uma igreja que faz diferença na vida das pessoas, suas famílias e das comunidades locais. Uma igreja que celebra a memória, a atualização e a esperança salvífica em Jesus Cristo, cuja a dinâmica do culto se expresse como serviço a Deus, oferecido pelo povo e serviço ao povo em nome de Deus. Cremos que a vocação do povo metodista envolve a totalidade da vida, tendo como elementos balizadores a evangelização, a educação e a ação social. Cremos na educação cristã e reconhecemos a vital importância da escola dominical, dos grupos societários, da família, dos grupos de discipulados, das instituições de ensino, dos ministérios da igreja, a fim de que as pessoas cresçam na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Cremos em uma igreja que acolhe e promove um mundo para todos e todas,
na qual pessoas com deficiência são igualmente chamadas e vocacionadas por um Deus criativo e criador do diferente, mas não menos importante. Todos, assim sendo, nos empenharemos em reformar a nação, especialmente a igreja, e espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Amém. Deus abençoe. Pode sentar, meu irmão. Faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que você pode, e em todos os lugares que puder, disse John Wesley. E nesta noite, convidaremos neste momento o vereador Adriano Zago para conceder a moção de aplauso. Para isso, convidaremos neste momento para a palavra o doutor Adriano Zago. Uma vez mais, boa noite a todas, boa noite a todos. Pastor Cleison, Reverendo Bispo Adonias, em nome dos senhores, eu cumprimento toda a mesa, aos irmãos e irmãs aqui presentes, dizer mais uma vez da nossa satisfação em poder ser escolhido para registrar uma data tão importante, né, histórica, de 150 anos da Igreja Metodista no Brasil e 80 anos na nossa cidade. Como dito pelo pastor Walter, não são 150 anos, meses, nem 80 dias. São 150 anos e 80 anos aqui na cidade de Uberlândia. Eu sou membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui da Igreja Central da nossa cidade, uma igreja também histórica no nosso país, com quase 160 anos, e aqui também não muito diferente da Igreja Metodista, né? Passa aí, se for considerar os anos que ainda não estava organizada, passa dos seus 80 anos. Então nós temos uma responsabilidade muito grande de poder permanecer de pé esta igreja que muitos contribuíram para que chegasse até aqui. Eu quero iniciar este meu breve pronunciamento lembrando-me de um fato que marcou a minha conversão. Eu sou de origem católica, a minha família, e alguns anos atrás, não vou dizer quantos anos para não revelar a idade, né? A minha então namorada, está ali hoje a minha esposa, dá um tchauzinho aí, lindona. A Vanessa, nós éramos namorados, e como todos namorados, aquelas brigas, né? Idas e vindas, terminava, voltava, até que um dia a Vanessa me disse, esse foi o tempo maior que nós ficamos separados, e ela falou: Adriano, nesse tempo que nós ficamos separados, eu fui uma igreja, e eu gostaria de lhe convidar para que nós fôssemos lá. Eu gostei muito, fui muito bem recebida nesta igreja, que ela trabalhava com uma pessoa chamada Lídia. Ela trabalhava num banco e a Lídia a convidou. O esposo dela é pastor, o Moisés. Hoje Miguel. Hoje eles estão nos Estados Unidos.
e nós fomos à Igreja Metodista Wesleyana, ali, salvo engano, na rua Rio de Janeiro, no bairro Brasil. E naquele dia, verdadeiramente, nós tivemos um encontro com Cristo Jesus, né? Então, dali em diante, ela me disse: se nós não firmarmos um compromisso diante de Deus, o nosso relacionamento não vingará. Então, que nós façamos esse compromisso. E dali em diante, nós assumimos este compromisso e hoje estamos aqui para poder testemunhar isso para a glória de Deus, né? E depois eu disse a ela, eu também tinha amigos, tenho, né, na igreja presbiteriana, e fiz também uma visita a esta igreja, e ali permanecemos até hoje. Mas como dito aqui pelo bispo, independente de denominação, nós somos a Igreja de Cristo, e devemos revelar e anunciar isso em todo o lugar. Eu quero aqui complementar, tomando emprestado aqui um pouco da história de John Wesley, que às vezes eu me pego perguntando o que eu faço aqui, o que me trouxe a esta casa. Eu não sou de família de políticos, a minha formação é jurídica, sou advogado, e algum tempo atrás, eu já estou aqui há quase 10 anos, essa questão política começou a incomodar-me, né? Muitas pessoas diziam eu ter vocação para a política, então me voltei para a oração, perguntando a Deus se realmente isso era um propósito para a minha vida. Um processo que durou quase 4 anos de oração, até que Deus respondeu ao meu coração que sim, a política era um caminho para a minha vida. E aqui, guardada as devidas proporções, obviamente, a John Wesley e o que fundamenta aqui o metodismo, como foi bem defendido aqui pelo bispo, né, essa questão social, ela mexe muito comigo, com a minha casa, com a minha família, e a política é um dos instrumentos para que a gente possa alcançar essas pessoas invisíveis, que estão à margem da sociedade. Aqui tem uma frase de John Wesley que diz o seguinte, abre aspas: o Evangelho de Cristo não conhece religião que não seja a religião social, não conhece santidade que não seja a santidade social. Fecha aspas. É isso mesmo, isso é o papel da igreja, que é amar o próximo, estender a mão ao próximo. Nós fazíamos isso já antes de ingressar na vida pública, e a política tem nos oportunizado alcançar mais pessoas. Eu tenho o costume de dizer para aqueles que caminham junto conosco, que nós não prestamos favor, pastores, bispo, nós defendemos direito, nós defendemos o direito do injustiçado, aquele em que a justiça não alcança. Então nós não estamos aqui tão somente para prestar favor, para permutar apoio político, troca de votos. Não, é direito do cidadão, ele tem o nosso apoio, até aonde as nossas competências permitem. E muitas das vezes as pessoas ficam, de certa forma, estupefadas com o nosso atendimento. Nossa, que diferença! Não há diferença, é o correto, é isso que tem que ser feito. Não, mas não é assim, mas é dessa forma que temos que fazer. Então, irmãos e irmãs, todos nós, sem exceção, temos um compromisso, um dever, um dom ou dons que Deus nos deu. Aonde quer que você esteja, o que você tem feito, eu creio que no momento certo Deus nos cobrará
essa postura, isso que entregou nas nossas mãos, para que nós realizemos a nossa missão aqui nesse tempo de passagem até nos encontrarmos com o Criador. E é isso que nós fazemos todos os dias. Falo para a nossa assessoria que tem parte aqui presente, Silvânia, Dr. Regis, o Adilson que estava ali até agora há pouco, e o Flávio, e comentava com o pastor Cleison antes de iniciar. Vocês estão aqui para servir, e além de tudo eles estão recebendo. Então façam com amor, façam com esmero. Então nesse dia de 150 anos da Igreja Metodista no Brasil, 80 anos dessa instituição aqui na cidade de Uberlândia. Eu gostei muito da antífona, é isso? Do credo, né? Aqui, cremos, como John Wesley, que o povo metodista é chamado para não causar danos, fazer o bem e permanecer no amor de Deus. O bispo lembrou aqui que nós somos um país eminentemente cristão, 1/3 de protestantes nesse Brasil. Como nós temos influenciado a nossa sociedade? Nós ficamos buscando respostas para muitas coisas, mas nós sabemos o que nós devemos fazer. A igreja sabe o que tem que fazer. E nós temos o costume também de terceirizar a responsabilidade. A grande comissão de Deus é para todos nós, ela não é para os missionários. O ID de Jesus não é apenas para os missionários que estão espalhados na face da terra, é todos nós. Que diferença você tem feito no seu local de trabalho, de estudo, na sua casa, no seu bairro? Então, nós estamos inseridos na política, hoje, estamos inseridos aqui na Câmara Municipal. Certa feita, uma pessoa me perguntou, Bispo Adonias, vereador, você fala de Deus lá na Câmara? Né? Eu falei, não é necessário. O meu exemplo tem que falar, a minha postura nesta casa tem que falar. Então é isso que eu tenho tentado fazer nesses quase 10 anos aqui, dar testemunho fiel daquilo que Deus tem me confiado. Mas vivemos tempos difíceis, como todos nós sabemos, porém, nós sabemos o que fazer, nós temos o dever de casa que nós temos que fazer, todos os dias. Hoje pela manhã, para aqueles que não saibam, inclusive estão convidados, agora só o ano que vem, toda a primeira sessão do mês aqui, bispo, hoje iniciou as sessões do mês de dezembro, nós iniciamos com um culto aqui nesta casa. Toda primeira sessão do mês, entregando as primícias do nosso trabalho ao nosso Deus. A política é um trabalho como outro qualquer. Muitos estão desacreditados da política e dos políticos, e com razão. Mas nós, como John Wesley, temos que acreditar na transformação do ser humano. Nós temos que orar por esse povo, porque se cremos que toda autoridade é constituída por Deus, nós temos que orar pelas nossas autoridades. Todas elas, sem exceção, mesmo aquela que você não goste, porque foram constituídas por Deus. Então nós temos que parar de apontar o dedo e cumprir o nosso papel. Eu quero aqui destacar a presença do vereador Felipe Phelps, muito obrigado pela sua presença, é um vereador de primeiro mandato, pastor Cleison, ele perguntou agora há pouco quantos vereadores tinham de primeiro mandato, mas já traz, é advogado também, já traz uma grande experiência para o parlamento e também é um dos autores dessas moções aqui concedidas.
Então fica aqui o meu agradecimento, mais uma vez, obrigado por poder partilhar deste momento histórico, de igual forma fizemos há alguns anos atrás com a Igreja Presbiteriana do Brasil, quando comemorou-se os seus 150 anos. É apenas uma data que possamos cumprir com o nosso dever daqui para frente, para que essa geração possa um dia aqui também lembrar dessa data. Muito obrigado, Deus nos abençoe. Há tempo de lutar, há tempo de descansar e há tempo de ser reconhecido o valor de sua luta. Neste momento, convidamos aqui o reverendo Cleison Fleury para receber o diploma, a moção de aplausos do Dr. Adriano Zago pelos 80 anos da presença da Igreja Metodista na cidade de Uberlândia. Uma salva de palmas. Convidamos nesse momento o reverendo bispo Adonias Pereira do Lago para receber a moção de aplauso pelos 150 anos da presença da Igreja Metodista no Brasil. Convidamos o irmão Fernando e Beatriz para dirigir uma canção ao público. Som, teste. Som, testando.
Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Glória a teu nome, Senhor. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Ainda há esperança. Ainda há esperança, igreja. O Deus do impossível. Fazendo coro à voz do Adriano, anunciamos mais uma vez, na presença do vereador Felipe Phelps aqui, a presença dele. Gostaríamos de saber, senhor vereador, se o senhor gostaria de dirigir alguma palavra ao público. Muito obrigado pela sua participação. Nesse momento, ouviremos mais uma vez as considerações do doutor Adriano Zago. Então, nós, por uma questão de formalidade, nós encerraremos, depois o reverendo ministrará a bênção final e o reverendo Walter Fidelis também vai mais um cântico. Mas antes disso, quero agradecer mais uma vez a presença de todos, aqui nesta sessão solene de outorga de moção de aplauso à Igreja Metodista.
E agradecer, como bem lembrado, o Oséias, por ter nos escolhido, né, dentre 27, ele nos escolheu, então para nós é um motivo de privilégio. Muito obrigado, Oséias, a sua responsabilidade é grande, né? Mas tem sido assim prazeroso. Tive com o pastor Cleison algum tempo atrás, recentemente tivemos lá num encontro de casais, muito bom, né? Tem alguns irmãos, amigos lá na igreja metodista ali do bairro Brasil, então foi um tempo bom, né? Lá é bairro Aparecida? No bairro Aparecida. Então, Oséias, meu muito obrigado, viu? Que Deus te abençoe. Então nós encerramos essa sessão solene, agradecendo pela presença, que todos tenham uma excelente noite. Muito obrigado. Vamos ficar em pé. Te agradecemos, ó Deus, por esse tempo precioso aqui neste lugar. De forma especial, queremos interceder pela vida e o ministério do vereador e do teu servo Adriano. Que o Senhor continue revestindo essa vida com muita graça, muita unção, muita inspiração, muita determinação, que ele continue focado em agradar o teu coração e em abençoar o povo dessa cidade em especial. Nós o abençoamos juntamente com a sua família, sua casa. Sustenta-os com saúde e paz, com provisão e direção em todos os momentos, e continue a usá-lo para o louvor da tua glória, onde o Senhor o enviar, como o tem enviado para estar neste lugar, nesta casa e nesta cidade. Use-o para o louvor da tua glória. Juntamente com ele, nós intercedemos pelos demais vereadores e vereadoras e clamamos para que eles tenham cada dia mais o discernimento, a sabedoria dos céus, para aprovar leis que venha abençoar a população da cidade de Uberlândia. Em nome de Jesus, abençoamos e intercedemos por estas vidas que têm este encargo nesta cidade. E também aproveitamos para orar pelas demais autoridades desta cidade, autoridades que o Senhor tem constituído, prefeito, ó Deus, aqueles que atuam no judiciário, no executivo, enfim, ó Deus, todos esses segmentos estejam sendo conduzidos pelo Senhor para abençoar as famílias desta cidade. Por isso oramos agradecendo ao Senhor pelo povo metodista desta cidade. Continue abençoando os pastores, pastoras, as igrejas que estão florescendo, crescendo e se multiplicando nesta cidade. Sim, que estas igrejas cumpram a sua missão de ser sal e luz, de ser bênção para esta cidade, acolher esta população e abençoar este povo em nome de Jesus Cristo. Que estes 80 anos, ó Deus, sejam uma marca que tenha continuidade até a volta do Senhor Jesus Cristo. Por isso oramos com gratidão em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, discípulos e discípulas, amigos e amigas, que o amor, o grande amor do nosso Deus e Pai, que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, que as consolações, a orientação e a direção do Espírito Santo possa vos guardar espírito, alma e corpo. Sim, que a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, continue sobre a sua vida, sua família, sobre esta casa de leis e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Quero convidar você a pegar nosso programa. Há um hino que exalta em primeiro lugar o nome de Cristo, mas que também encoraja a igreja a prosseguir corajosamente, bravamente, fazendo aquilo que ela foi chamada a fazer: diferença.
Mas nós não podemos fazer isso, é só fundamentados na nossa pedra angular, que é Jesus. És nossa pedra angular, és fiel até o fim. Esperamos em Ti, Jesus, és tudo para nós. Que a glória do Senhor mova a igreja a caminhar, que a justiça do Senhor seja chama que arde em nós, que o amor do nosso Deus seja a força para viver. És tudo para És o Cristo do céu desceste, esperança lá na cruz, poderoso, supremo Deus. És tudo para nós. Que a glória do Senhor mova a igreja a caminhar, que a justiça do Senhor seja a chama que arde em nós, que o amor do nosso Deus seja a força para viver. És tudo para nós. E ao final desta vida nos veremos face a face e para sempre te adoraremos. És tudo para nós. E a glória do Senhor mova a igreja a caminhar, que a justiça do Senhor seja a chama que arde em nós, que o amor do nosso Deus seja a força para viver. És tudo para nós. Que a glória do Senhor mova a igreja a caminhar, que a justiça do Senhor seja
Ti mais uma vez. Que a glória do Senhor mova a igreja a caminhar, que a justiça do Senhor seja a chama que arde em nós, que o amor do nosso Deus seja a força para viver. És tudo para nós. Aleluia. Amém. O pastor Cleison está chamando todo mundo aí, os metodistas, aqueles que estão aqui, para ficar aqui na frente. Ele quer tirar uma foto, para ficar bem bonito. Casa do povo, casa de Deus, uma casa amigável. Que seja assim em nome de Jesus. Amém.